A graça e a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Fabrício. Vamos dar início a mais um estudo nessa manhã. Que Deus venha nos iluminar nesta manhã para que nós possamos ter proveito sobre a palavra do Senhor. Esta manhã nós vamos abordar a lição 2, a carta aos Efésios. Aquele que tem a sua revista online, que venha pegar, venha tomar em suas mãos. Tome também a sua Bíblia, a palavra do Senhor, para que nós possamos dar início a esse estudo. Aqueles que não têm, podem entrar em contato, que eu vou estar passando o link para que nós possamos dar continuidade a cada dia e se tornar de forma mais clara o estudo que nós estamos abordando. Porque seguindo a revista se torna mais fácil com aquilo que eu estou abordando. Amém? Estamos na lição 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo se encontra em Efésios 1:3, que nos diz da seguinte forma: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Glória a Deus. Aqui a palavra de Deus está nos levando a uma direção que Paulo dá para a igreja na carta aos Efésios, que é muito comum ouvir essa atribuição, regiões celestiais. Aprendemos que nós recebemos do Senhor Jesus todas as bênçãos espirituais, creio eu, tanto físicas e tanto espirituais. Regiões celestiais, muito especificado na carta aos Efésios, que pode nos fazer alusão de lugar de estabelecimento da Nova Jerusalém, lugar de batalha espiritual entre a igreja e entre as hostes da maldade, onde nós temos o campo de batalha, um campo de colheita, de conquista, que nós ganhamos através da oração, através da perseverança, através do nosso clamor, e da nossa fé. Podemos entender que cada um de nós, que somos servos do Senhor, diante de Deus nós temos o nosso endereço próprio e cabe a nós estar como uma caixa postal, que nós temos direito a receber bênçãos espirituais da parte do Senhor. E o Senhor nos conhece muito bem, sabe o nosso endereço, sabe quem somos, sabe as nossas necessidades, mas cabe a nós estar clamando ao Senhor, por essas bênçãos a cada dia, porque essa é a vontade do Senhor. Eu quero que nesse estudo nós venhamos maximizar a nossa mente, abrir o nosso entendimento, entender que a igreja do Senhor ela foi chamada para glorificar o nome do Senhor, para levantar a glorificação ao nome do Senhor. Nós entendemos que tudo está concernente, tudo aponta, tudo direciona, tudo caminha para Cristo, que é o Senhor, autor e consumador da nossa fé, e também o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Devemos entender que através da carta aos Efésios, Paulo estava erguendo os olhos daquela igreja para uma adoração consciente, maximizando a mente deles, ampliando os horizontes da mente deles, para que eles venham ver o tamanho do nosso Deus, a amplitude do nosso Deus, como foi grande e grandioso que é a obra da salvação em Cristo Jesus. Então Paulo ele vem para nos mostrar como é grande o amor de Deus para conosco. Então a leitura bíblica em classe está em Efésios no capítulo 1, que você venha pegar a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 3, 4. Aí salta do 9 ao 14. Nós vamos ouvir uma palavra muito comum que se chama aqui beneplácito, comum no livro, mas para nós muitas das vezes não é comum no nosso dialeto, no nosso dia a dia. Beneplácito,
consentimento atribuído por Deus, autorização, né? Permissão de Deus, né? Então, neste estudo, volto a dizer, é bom que nós venhamos ampliar a nossa visão, ampliar a nossa mente, né? Em adoração, entender o tamanho e a grandeza do nosso Deus, e que tudo isso venha a ser para a honra e para a glória do Senhor Jesus, e que nós venhamos sair através desse estudo, entender que todas as coisas estão concernentes, direcionadas, e que nós devemos a cada dia prestar um culto racional ao nosso Senhor, em ação de graças, em agradecimento por tudo aquilo que Ele fez por nós. Lembrando nós que a nossa fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E creio que neste momento nós estamos em adoração ao Senhor Jesus, porque nós estamos aprendendo dele. Nós estamos prestando o nosso culto ao Senhor, aprendendo da grandeza, aprendendo da sublimidade da santidade de Cristo e de toda a obra que ele fez por nós. Então, lá no versículo 3 e 4, nos diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Glória a Deus. Então, como Israel foi os primeiros escolhidos, nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós fomos desde a fundação do mundo. Nós devemos entender que nós não somos um acidente de percurso de Deus. Nós não somos um plano B. Nós não somos algo que Deus falou assim, deu errado agora eu vou estar atribuindo àqueles que estão de fora. Não. A revelação se dá aos gentios no tempo oportuno, é porque Jesus é a revelação. E quando Jesus veio, ele veio para nos explicar. E após Jesus sendo a revelação, Jesus deu a oportunidade, a graça e a autorização para os seus profetas do Novo Testamento, com a visão mais abrangente, com a inspiração do Espírito Santo de Deus, com a total autoridade do Espírito Santo de Deus, para estar esclarecendo a revelação que é da salvação dada por Jesus Cristo. Ou seja, o autor da vida, o autor que escreveu aquele livro, seria coerente nós entender que o Espírito Santo de Deus que está na terra, que vem para testificar de Cristo, ele sabe tudo e vem para nos testificar de Jesus Cristo e nos ensinar o caminho da justiça de Deus. Então é coerente. É a mesma coisa se nós estivéssemos com um livro nas mãos e nós estivéssemos lendo esse livro. E nisso acontecendo, talvez o autor morasse do lado da nossa casa. E se nós tivéssemos uma dúvida, a quem nós iríamos perguntar? Com certeza seria o autor daquele livro. Isso é somente uma alusão para a gente entender que o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, ele nos dá o espírito de sabedoria e de conhecimento, para que venha a ser revelado os mistérios do reino de Deus. E os mistérios do reino de Deus, eles são revelados logo após, com mais amplitude, com a forma mais abrangente, após a encarnação de Jesus Cristo e a morte na cruz do Calvário, onde o Espírito Santo de Deus desceu sobre a terra e trouxe sobre nós a virtude e sobre as nossas vidas a sabedoria, o entendimento, e nos abrangeu de forma grandiosa para que nós pudéssemos ser aptos para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, desde a fundação do mundo, nós fomos inseridos na história do livro da vida, onde o autor é Cristo Jesus. Lá no versículo 5, nos fala da seguinte forma, Efésios 1, capítulo 1, versículo 5. Nos predestinou para ele,
para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Glória a Deus. Amém. Não, no 5, não, perdão, igreja. Agora no versículo 9, porque na nossa leitura bíblica em classe, nós salta para o 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Glória a Deus. Neste momento, é cortada uma faixa. É a mesma coisa se nós estivéssemos dando alusão que Jesus, estava cortando a faixa de inauguração de um grande edifício construído por ele, que é a obra da salvação. Jesus, ele nos revelou na cruz do Calvário, naquele momento, dando início a toda a plenitude, a toda a revelação, cortando a faixa da obra constituída desde a fundação do mundo, abrindo os nossos olhos espirituais, tirando a cortina para que nós pudéssemos ver o que estava pronto. Verdadeiramente o véu foi rasgado. Então, como ele foi rasgado, nós temos a autoridade e nós temos a liberdade para nos adentrar no Santíssimo Lugar, que antes era um lugar que era tido que somente um lugar que somente poucos poderiam ter acesso. Temos a alusão de quando ali Moisés estava no Monte Horebe, onde Deus dá a simples ordem para Moisés. Moisés, demarca o monte e não deixa que ninguém venha ultrapassar, para que eles não venham perecer, e nem mesmo animais, para que não venham ser fulminados na minha presença. Então, Deus vem nos fazer alusão que o véu foi rasgado. Então, aquilo que nos separava de Deus foi liberado a partir da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, o que estava oculto em Deus, aquilo que estava separado somente em Deus, aquilo que estava revelado em Deus, aí foi liberado esse segredo para nós. Foi revelado essa revelação de Deus, onde a palavra de Deus vem nos revelar a obra da salvação que estava oculto em Deus. Aquilo que estava dado desde o Antigo Testamento em sinais e prodígios pela boca dos profetas, através da pregação do Evangelho, aquilo que era somente uma sombra, se torna verdadeiramente um edifício completo. Aquilo que no Antigo Testamento era somente uma maquete, no Novo Testamento se torna um edifício edificado, que é Cristo Jesus, pela pregação do Evangelho. Versículo 10. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Glória a Deus. Tanto as do céu como as da terra, em Cristo Jesus. Podemos entender da seguinte forma, de uma forma clara para a gente entender. A plenitude dos tempos se dá quando Jesus se encarna, quando Jesus vai se despedir toda a sua glória e vem descer à terra como servo, despido de toda a sua glória. Ele veio para estar ganhando a batalha no terreno, provando o nosso declínio. Deus sabendo de todas as coisas. Deus não estava sendo provando algo que ele não conhecia. Não, Jesus, ele é autor da vida. Ele estava vindo, despindo e tomando posse de ser 100% homem e sendo também 100% Deus. É como se fosse dois rios em paralelo, e todos os dois rios, em determinado ponto, ele se desaguasse e se tornasse um só rio, ou seja, a humanidade de Jesus Cristo e a plenitude santa de Deus, a humanidade com a santidade, ou seja, Deus nos dando a oportunidade de estar entrando no Santíssimo Lugar, a encarnação de Jesus Cristo, apresentando para nós tamanha obra de adoração, ou seja, Jesus se despe de toda a sua glória, de toda a sua honra,
e se torna humano, 100% humano e 100% Deus, se tornando um só, para que viesse nos dar a salvação pela obra daquele que deveria de vir e não ter pecado, para ser consumado na cruz do Calvário, o verdadeiro holocausto para Deus, sem pecado, sem manchas e sem máculas. Né? Paulo está direcionando, né, a igreja de Éfeso, a adoração. Paulo está direcionando a mente, o coração, preparando aquela igreja para que eles viessem ver o tamanho do amor de Deus, da nossa salvação. Paulo estava preparando para olharem de forma simples, mas de forma grandiosa. Simples que eu falo para que nós não venhamos nos apoiar em nosso egocentrismo, nas obras que nós executamos, mas olhar para a grandeza de Deus, sermos conduzidos verdadeiramente a um arrependimento, né? Arrependimento esse em ação de graças, ou seja, eu me arrependo por tudo aquilo que o nosso Deus é, pela plenitude que Ele é, porque se não fosse Jesus Cristo, que é o centro de todas as coisas, que é onde tudo se direciona para Cristo, onde tudo se deságua em Cristo, se não fosse Jesus Cristo, nós estaríamos perdidos por causa da nossa queda proveniente de Adão, que por um homem entrou o pecado no mundo, agora por um homem sairia o pecado do mundo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Glória a Deus. Né? Então, nós somos conduzidos ao arrependimento, selados pelo Espírito Santo de Deus. Né? A vara da lei, que antigamente era para nós açoite, o bom cajado de Jesus Cristo se torna doce através das suas ordenanças, que agora acomodam em nossos corações de forma plena, de forma que nós não estamos vivendo mais uma vida assim de como se nós estivéssemos como uma coleira no pescoço. Nós não servimos a Deus com obrigação. Nós servimos a Deus porque o amor de Deus entrou em nosso coração e nós temos prazer de servir a Deus. Nós temos prazer em querer conhecer de Cristo e a cada dia querer nos parecer com Cristo, porque a graça de Deus, ela nos atrai. A palavra de Deus nos fala que nós vamos até o Filho porque o Pai nos atraiu. Ou seja, a graça, ela é irresistível para aquele que ouve a palavra de Deus e se arrepende. Mas necessário é nós abrirmos, né, as portas do nosso coração para que Deus venha entrar e está trazendo o de melhor para a nossa vida. Então, através do arrependimento, né, pela pregação do Evangelho, é que nós nos atiramos ao primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E tudo isso não vem de nós, primeiramente de Deus. Introdução, pega a sua revista, na introdução, né, nesta lição nós vamos abordar a grandeza, nós vamos abordar a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais. Eu não estou lendo a revista tópico por tópico. Eu só estou dando cada título e o subtítulo para que nós venhamos ganhar tempo, porque o nosso tempo é escasso através do vídeo, né? Mas através da minha explicação em cima do que você já tem em casa, você lê e ouve a minha explicação para que venha se tornar de forma mais clara e de forma mais concisa. Então, nesta lição, nós vamos abordar o que? A grandeza de Deus. Né? Nós vamos abordar a excelência, a perfeição do projeto divino. Né? Paulo mostra a profundidade, profundamente agradecido pela revelação de Deus. Paulo estava totalmente agradecido. Ele queria demonstrar, externar, mostrar para a igreja de Éfeso
o seu agradecimento e queria introduzir naquela igreja também a adoração que estava no coração de Paulo. Então, o Senhor Jesus ele nos convida, né, a louvar e a glorificar pela sua bondade, misericórdia e amor através do sacrifício vivo, né? Então, o primeiro tópico, a nova posição em Cristo. Doxologia, do versículo 3 ao 14, Paulo expõe uma verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de todo o louvor, e qual aqui nos expõe a clara referência à Santíssima Trindade, onde nesse tópico está nos falando sobre a Santíssima Trindade, quando fala assim, ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Está fazendo a separação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, nos mostrando sobre a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, a terceira pessoa da Trindade. No tópico 2, as bênçãos espirituais. Nesse subtópico é muito importante, porque nós vamos descrever algumas bênçãos espirituais que está relacionado pelo escritor da revista, né, onde ele até fala sobre somente bênçãos espirituais. Mas nós devemos entender que não somente nós estamos inseridos nas bênçãos espirituais, porque as coisas primeiramente acontecem no mundo espiritual e depois acontece no mundo natural. Se nós somos abençoados na terra, é porque Deus preparou de melhor para nós, né? Como quando Davi diz da seguinte forma, eu nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome, é porque nós recebemos de Deus as suas promessas. Então nós temos muitas promessas que estão concernentes à nossa vida material e à nossa vida espiritual. Lembrando nós que aquela palavra que nos diz, buscar em primeiro o reino de Deus, que as outras coisas vos serão acrescentadas, isso é a maior verdade. Quando nós nos interessamos afinco pela vontade permissiva e pela autoridade de Deus sobre a nossa vida como Senhor e Salvador, Ele vai trazer sobre nós tudo aquilo que nós necessitamos. Deus ele vai cuidar de nós em todas as áreas que nós necessitamos, seja ela material, que seja ela matrimonial, que seja ela no nosso trabalho, em todas as áreas, na saúde. Porque a palavra de Deus nos fala que a sabedoria, o conhecimento, o conhecer de Deus é saúde para os nossos ossos, que dizem Provérbios. Então, tudo que está concernente em conhecer e glorificar o nome de Deus, nós recebemos coisas muito maiores que nós podemos imaginar. Mas nós vamos destacar aquilo que foi proposto na revista. Deus nos elegeu para sermos santos, ou seja, no primeiro ponto, Deus nos elegeu para sermos santos. Nós fomos elegidos como uma eleição, né? Nós estamos ocupando um lugar, uma posição que o próprio Deus, desde a fundação do mundo, já tinha nos elegido, nos colocou nessa ocupação porque era a vontade de Deus. No segundo tópico, predestinou-nos para sermos filhos, né? O Senhor nos revela que nos destinou, né? O plano de Deus. Quando fala predestinou, é uma prévia sobre aquilo que é o destino a que Deus quer que nós venhamos seguir. O plano original de Deus sobre a nossa vida é que nós venhamos ser o que? Filhos, herdeiros da promessa. Sermos a cada dia herdeiros, saber que tudo que o herdeiro tem, que está nas mãos de Deus, está também aptos para nós.
como aquele irmão do filho pródigo. Pai, o Senhor nunca fez para mim uma festa. Então o pai ali fala com ele, não, mas é porque você nunca pediu. Ou seja, tudo está nas mãos de Deus. Lá no livro de Tiago nos fala da seguinte forma: nós não recebemos porque nós não pedimos. E quando pedimos, muitas das vezes pedimos mal. Ou seja, se nós não pedimos, nós não recebemos. A caixa postal, que é para nós recebermos as mensagens de Deus, se nós não enviarmos o nosso clamor, se nós não enviarmos as nossas cartas para Deus em forma de clamor, nós não vamos receber também. Nós vamos receber sim aquilo que Deus vê que nós necessitamos, sim, mas determinadas coisas Deus requer que nós venhamos clamar a Ele. Ou seja, quando ali Jeremias estava no cárcere, ali Deus vem em revelação sobre Jeremias e fala assim: Jeremias, clama a mim, que responder-te-ei coisas ocultas, profundas, que você não sabe. Ou seja, o que Deus estava falando com Jeremias? Jeremias, determinadas situações e coisas, eu quero que vocês venham clamar a mim, para que eu possa responder, e verdadeiramente vocês tenham que ver e reconhecer que eu sou pai, e que eu sou um pai zeloso e amoroso, mas eu quero que vocês venham se achegar em mim, porque o prazer de Deus é que nós venhamos nos achegar, aprender, a estar próximo, né? Como aquela alusão da galinha e os pintinhos debaixo das asas, né? É o que Jesus nos faz alusão, onde ele nos diz da seguinte forma: não quereis ouvir os meus profetas, ó Israel. Queria eu estar separando e guardando os vossos filhos, como a galinha guarda os seus pintinhos, né? Acolhimento. Nos faz agradáveis para si mesmo. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, nos faz agradáveis para Cristo, para Deus. Ele nos faz como sacrifício agradável, porque a nossa vida agrada a Deus, né? Desde a fundação do mundo. E mais agora, que o sangue de Jesus Cristo é a nossa marca e está sobre a nossa vida. Nos redimiu-nos por meio do sangue de Cristo, ou seja, Ele nos redimiu, nos perdoou dos nossos pecados pelo sacrifício. Acolheu-nos por sua vontade redentora. A quinta bênção, acolheu-nos por sua vontade redentora, ou seja, nos levou para próximo, nos resgatando, né? Por ter rasgado o véu, Deus nos trouxe para perto, revelou-nos a palavra da verdade, ou seja, Ele nos revelou a tua verdade. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, ou seja, nós estávamos em treva, e o Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, pelo teu sangue, né? Ele vem e nos descobre os nossos olhos e nos diz, né? Que nós fomos achados, nós que estávamos em trevas, nossos olhos são abertos para entender, glorificar e prestar culto a esse Deus maravilhoso. Sétimo, selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Somos de propriedade de Jesus, né? Nós somos tornados para Ele, né? Nós temos o sobrenome. Podemos entender que nós temos hoje o sobrenome legítimo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do Pai Eterno. Nós somos filhos verdadeiramente. Agora, subtópico 3 do primeiro tópico, a nova condição. Isto se aplica somente para quem se converte ao Evangelho. Nós devemos entender que a nossa condição, que nós hoje estamos, que é ser filhos abençoados com toda sorte de bênçãos, estamos sendo direcionados para uma vida eterna, de salvação eterna, de plenitude eterna, de gozo eterno, né, de satisfação eterna, sentar à mesa com o Cordeiro, estar preparado aquilo que nunca subiu ao nosso coração e aos nossos olhos, né?
aquilo que já está preparado, uma mesa para os santos, tudo isso é somente concernente para aqueles que se converteram ao Evangelho, aqueles que creram e a partir de ter crido, né, passaram a ser filhos de Deus, que nos fala lá em João 1,12. Né? Nós éramos criatura, hoje nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, porque nós estávamos perdidos, mas nós fomos achados por causa da revelação, da pregação do Evangelho, nós cremos. Então, nós estávamos, né, na escuridão, em trevas, né? Mas a condição que nós estamos hoje é de filhos da luz, né? Então passamos a cultuar a Deus da nossa salvação por tudo aquilo que Ele é na nossa vida. Glória a Deus. Lembrando lá de Efésios 2,8, que nós não servimos a Deus e nós não somos salvos, e nós não somos direcionados à nossa salvação por nossas obras, né? Nós executamos as nossas obras porque nós já entendemos, né, que nós já estamos salvos, porque o sacrifício de Jesus Cristo, ele é perfeito. Mas essa palavra salvos, ela vai se dar conforme a nossa fidelidade, porque cabe a nós aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e prosseguir na caminhada cristã. E é isso que está proposto, é o que Paulo disse, né? Que eu venha pregar o Evangelho, que eu venha combater o bom combate e continuar até o fim, né? Para que nada e nem ninguém tire a coroa sobre a minha cabeça, aquilo que já está coroado, que eu não venha perder ao longo da minha caminhada, que eu não venha esmorecer, mas que a palavra de Deus venha a cada dia me dar sabedoria e me fazer sábio para a salvação, como foi ali o conselho que ele deu para Timóteo. Falou: Timóteo, fica naquilo que você conhece, que é a palavra, o evangelho que já está posto, aquilo que nós te ensinamos. Não entra para fábulas, para coisas que não são provenientes do evangelho, ou seja, coisas criadas pelo homem, que esteja fora da palavra de Deus. Porque tudo aquilo que foge do espelho da palavra, tudo aquilo que foge da verdade bíblica, pode estar nos acarretando que heresia, engano, está nos distanciando da verdade bíblica, que é Cristo Jesus. A mensagem central do Evangelho é o escândalo da cruz de Cristo, ou seja, que é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para os que são salvos. Nós cremos totalmente que a obra de Deus está concernente em Cristo, onde lá em Efésios 2,8 nos fala da seguinte forma: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, nós somos feitura do Senhor, nós somos a pintura de Jesus Cristo, né? Nós fomos separados por Deus para que Ele viesse estar imprimindo em nossa figura a figura de Cristo, a plenitude de Cristo. Tópico 2, uma vida cristocêntrica neste mundo, ou seja, qual que é o oposto de cristocêntrico? Antropocêntrico, que é o quê? É o homem no centro de todas as coisas. É o homem sendo ele o mesmo o centro de todas as coisas. Aqueles que se atiram ao enfado dessa vida, correndo atrás do vento, andando atrás daquilo que é passageiro, onde no livro de Eclesiastes, ali Salomão, com a sua sabedoria, ele vem nos alertar sobre esse perigo. Que tudo é vaidade, né? Tudo é correr atrás do vento. Mas o que é a revelação do mistério? A revelação é atribuída somente a Deus, o beneplácito, né? A vontade, a bondade, o amor
e a misericórdia de Deus nos é revelado em Cristo Jesus. A revelação do mistério é Cristo, tudo concernente a Cristo, a plenitude dos tempos. Com a encarnação de Jesus, dá início à revelação de Deus. Ou seja, através da encarnação de Cristo, convergindo nós para Cristo, para nós olharmos para Cristo, para nós estarmos nos direcionando e sabendo que verdadeiramente Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E Ele é o único meio, é a ponte que nós temos para a salvação eterna. Ou seja, para nós recebermos o galardão de uma vida eterna, daquilo que está preparado na Nova Jerusalém, as mansões celestiais, né? Um novo nome para todo aquele que lá chegar. Então, todo pecado que estava em Adão, através da cruz de Cristo, através da revelação da plenitude dos tempos que se inicia com a encarnação de Jesus Cristo, né? Acontece uma ruptura entre o pecado e entre a nova vida em Cristo Jesus, atribuindo sobre nós a, a permissão para a salvação eterna, através de Cristo Jesus. Glória a Deus. Né? Lembrando que para aqueles, né, que aceitaram, que estão caminhando com Cristo Jesus, nós não podemos ter uma visão sobre a obra de Deus, né, universal, que no final todos vão ser salvos. Não, vão ser salvos aqueles que creem, aqueles que se atribuem, aqueles que se entregam nos caminhos do Senhor Jesus, né, aqueles que creram na pregação do Evangelho. Né? Então sim, aí o Espírito Santo de Deus faz a obra verdadeiramente. Louvor da sua glória. Né? Neste momento nós estamos aprendendo de Jesus Cristo. Né? Estamos sendo levados a louvar e engrandecer o nome de Jesus Cristo. Ou seja, nossa vida tem que glorificar este propósito. Ou seja, quando fala de uma vida cristocêntrica, é nós atribuirmos todas a nossa vida, todos os nossos sentimentos, tudo aquilo que nós fazemos, atribuindo principalmente e primeiramente ao primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. E o Espírito Santo de Deus é que vai estar colocando na tábua do nosso coração aquilo que no Antigo Testamento era escrito em pedras, hoje é escrito na tábua do nosso coração. O louvor a Deus, o agradecimento e querer a cada dia, querer parecer com Cristo, o nosso modelo. Por que todas as coisas se convergem para Cristo? Primeiramente porque Ele é o nosso Salvador e Redentor. Jesus é o exemplo de homem perfeito, de homem justo. Então, quando nós queremos nos parecer com Cristo, nós estamos sendo mais que bem-aventurados. Nós estamos dando um não para a maldade do homem. Tudo aquilo que é atribuído na terra, todo mal que a terra está sofrendo é por causa do pecado do homem. Então ele é o nosso modelo como homem para nos atribuir uma vida santa nele. Né? E também porque Jesus é o centro, porque ele destruiu a morte debaixo do seu sacrifício, né? Onde ele fala, né? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Né? A morte foi tragada pelo poder da salvação em Cristo Jesus. Foi expiada a morte. Então Jesus ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder para transformar caráter. Ele tem poder para nos ajuntar até Ele e nos tornar novas criaturas, lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro e com a mente sã e crendo a cada dia que tudo tem que ser direcionado para Cristo e que nós a cada dia devemos a cada dia glorificar o nome de Jesus Cristo, porque Deus é maravilhoso. E sem ter que ter dificuldade para isso.
Porque quando nós passamos a conhecer verdadeiramente Jesus Cristo, nós passamos a glorificar naturalmente, porque o Espírito Santo de Deus, que é o penhor da nossa salvação, ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele vem nos atribuir e trazer ao nosso coração que o pecado ele é ruim. É ele que nos convence. Da justiça, que nós temos um padrão de justiça e o nosso padrão é Cristo. Nós queremos a cada dia crescer na estatura de Cristo. E vem também para nos convencer do juízo. Ou seja, um exemplo. Se você vê uma pessoa natural, um homem natural que não crê na obra de Deus, que não crê no poder da salvação em Cristo Jesus, se você falar para ele sobre a condenação, sobre o inferno, e que ele está em pecado e que ele pode ser lançado ao inferno, se ele não tem o Espírito Santo de Deus, para ele não vai criar impacto nenhum ao coração. Mas isso não é o que acontece conosco. Ou seja, quando nós que temos o Espírito Santo de Deus, o selo do Espírito Santo de Deus, se nós fugimos da linha, ou seja, quando acontece por acidente o pecado em nossa vida, passamos nós a estar verdadeiramente entristecidos e pedindo a Deus perdão e misericórdia para estar voltando novamente para a adoração perfeita. Por que que nós somos levados a isso? É porque nós fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Não é o que o homem natural pensa, que nós recebemos da mão do homem aquilo que viesse trazer sobre nós uma lavagem cerebral, porque ninguém poderia se manter nessa posição, ou seja, o Evangelho não se manteria de pé, a Bíblia Sagrada não se manteria de pé se o Espírito Santo de Deus e o próprio Deus estivessem mantendo esta aliança, essa verdade sobre a face da terra. Nós devemos entender que a corrupção mora no homem, e se o Espírito Santo de Deus não nos convencer, nós não somos aptos a glorificar o nome de Deus. Ou seja, até quando nós nos consagramos a Deus, quando nós nos consagramos a nossa vida a Deus, quem nos santifica é o próprio Espírito Santo de Deus. Nós vamos até Deus, nós nos colocamos na posição, igual neste momento, você está colocando os seus ouvidos para ouvir da palavra de Deus. Mas quem vai te santificar, quem vai te atribuir santidade é o Espírito Santo de Deus, porque você está dando lugar para Deus fazer a obra. Glória a Deus. O tópico 3, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Subtópico 1, o selo do Espírito Santo. O selo no Antigo Testamento era usado como sinal de quê? De propriedade, de posse, pessoal. Então o Espírito Santo ele tem o papel fundamental de quê? De regenerar, ele tem o papel de purificar e santificar, como eu disse, o pecador. Nós somos consagrados e por nós sermos consagrados, por nós separar a nossa vida para Cristo, quem nos faz ter uma mente transformada é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como eu disse. Glória a Deus, aleluia. Então o penhor da nossa herança, é uma espécie de quê? É uma paga, é uma parcela inicial sobre o depósito de compra. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, mas nós devemos entender que nós, como eleitos, elegidos em Cristo Jesus, nós vamos completar essa caminhada se nós nos permanecemos o que? Fiéis. Porque é necessário que nós venhamos continuar fiéis para Cristo, com Cristo, na obra de Cristo, e não nos desviar do caminho da salvação. Então, a festa no céu maior ainda é quando uma ovelha se desprende do aprisco. Ou seja, quando Jesus nos fala sobre a dracma perdida, quando Jesus nos fala sobre a ovelha perdida, sobre o filho pródigo que se perdeu, mas se retornaram, Jesus está falando que Deus é Deus de resgate.
de retornar aqueles que estavam caídos para novamente o caminho que está proposto. Então nós devemos entender que a nossa caminhada é uma caminhada ambígua. Nós nos oferecemos para Deus como sacrifício vivo, né? Com uma fé, né? Consciente, né? Uma fé oferecendo todo o nosso corpo para glorificar o nome de Deus, e o próprio Espírito Santo de Deus, ele vem transmitir sobre nós. O que o Espírito vem transmitir sobre nós? Sabedoria, conhecimento, abrir os nossos olhos espirituais, onde estava consciente a oração de Paulo, onde ele estava orando pela igreja de Éfeso, para que Deus viesse abrir os olhos espirituais do coração daquela igreja, para que eles viessem a glorificar pelo espírito de sabedoria e conhecimento, ser inteirado, informado sobre a dádiva do reino de Deus e da salvação eterna. Esse é o nosso estudo que eu deixo hoje, tirando como conclusão que Deus é o maior, que Deus é maravilhoso, que a igreja foi chamada para glorificar e adorar a Deus. Então adore, em tempos de abundância, em tempos difíceis, sabendo nós que Deus está no controle de todos os dias. Essa é a palavra que eu deixo para você, e eu peço a Deus que venha te abençoar com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, e que você venha provar o melhor de Deus, em nome de Jesus. Amém.